UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Boa tarde a você, ouvinte da Atlântico FM, bem-vindo ao UFPA no ar, o programa que fala sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no campus da UFPA em Castanhal. Eu sou Etienne Andrade, vou estar com você em mais um programa feito com carinho pela assessoria de comunicação do campus. E o programa de hoje foi feito especialmente para você que não perde a oportunidade de viajar, mas uma viagem diferente, numa boa história, proporcionada pela leitura de um bom livro. Mas se ler não for exatamente a sua praia, o programa também foi feito para você, porque gostar de ler também se aprende, sabia? Então embarca com a gente, porque essa é a chance de ouvir dicas que vão te ajudar a enveredar pela leitura e a incentivar também as crianças ao hábito de ler. Vem com a gente! UFPA no ar. E quem vai nos dar o mapa dessa viagem pelo mundo da leitura é o professor Marcos André Cunha, da Faculdade de Letras do Campus Castanhal, que tem experiência na área e bateu um papo sobre o assunto com a Paula Oliveira Lopes. Escuta aí! Campus Entrevista. Hoje o Campus Entrevista é com o professor Marcos André da Cunha, da Faculdade de Letras do campus da UFPA em Castanhal, que vai falar pra gente sobre a importância da leitura e nos trazer dicas valiosas para quem já gosta ou para quem quer começar a ler. Boa tarde, professor. Boa tarde, Paula. Boa tarde aos ouvintes da Atlântico FM aqui em Castanhal. É um prazer recebê-lo aqui no programa UFPA no ar, professor. Para início de conversa, conte-nos, qual é a sua experiência com formação de leitores? A minha proximidade com a área de formação de leitores, ela se deu na proximidade com o curso de literatura infanto-juvenil lá na Universidade Federal do Pará, no campus de Belém. Lembra que a minha memória, a professora Maria Lúcia Medeiros, uma grande escritora paraense, a professora Maria Lúcia Medeiros tinha um trabalho diferenciado com a leitura em sala de aula. Diferentemente de estar falando dos autores, ela levava a gente para ler os autores. Então, o principal trabalho que um professor pode fazer em sala de aula, na sua atuação enquanto professor, em vez de estar falando dos autores, é levar os alunos a lerem os autores. Mas não dá para você levar os alunos a lerem os autores se você não é leitor. Então, a gente sempre diz que o professor ele só pode ser mediador de leitura se ele for leitor. Ou seja, você para ensinar o outro a fazer alguma coisa, você tem que ter o interesse e realmente fazer aquilo que você está mandando o outro fazer. Então a Maria Lúcia é uma escritora bragantina, além de professora da universidade, que alcançou um grande relevo na crítica literária por suas obras, e ela tinha esse trabalho. Eu me remonto a isso, e a partir daí a gente teve a oportunidade, na década de 90, em trabalhar na escola Cidade de Emaús, uma escola da periferia de Belém, e nesse sentido a gente trabalhava com a formação de professores do curso de magistério, antigo curso de magistério. Então, como você me perguntou, o meu trabalho na formação de leitores, ele se deu no próprio meu trabalho de me formar enquanto leitor. Então, no momento em que a gente está se dedicando a ler, a gente já está atuando enquanto formação de leitor. Porque jamais qualquer professor, qualquer pai, qualquer mãe que está agora me ouvindo, nos ouvindo, conseguirá fazer o seu filho ler se ele não procura ler. Ler dentro daquilo que está ao seu alcance. E de acordo com a sua experiência, é possível que uma pessoa adulta, aquela que não tem o hábito de ler livros, desenvolva esse gosto pela leitura? E para que essa pessoa comece a gostar de ler, que obras ou autores o senhor indicaria para um leitor iniciante? A gente sempre diz que o interesse é fundamental, e a motivação ela vai se dar inicialmente pelos seus interesses pessoais, pelos interesses de vida que estão lhe motivando. Então, quando você tem curiosidade sobre um saber, esse saber pode estar te atravessando, te circulando a tua vida, ou ele pode estar nas obras, nos livros, na literatura. Na literatura no sentido da literatura mesmo, enquanto arte, através da palavra, ou de qualquer forma de escritura que se dê através do livro. Então, quando você me pergunta que tipo de livro eu indicaria, eu não indicaria especificamente um livro, eu indicaria aquela temática que se manifesta como temática de interesse daquele leitor. A principal dica que a gente pode dar de verdade é aquela dica da variedade. E da variedade de temas que você possa buscar, a partir do tema que você gosta, que é do seu interesse, você chega a outros temas que porventura não seja ainda do seu interesse. Então o conselho que a gente dá de leitura não é o autor específico, mas é a diversidade, é a motivação temática, aquilo que é do seu interesse, que vai lhe formar enquanto leitor. E no caso das crianças, professor?
a partir de que idade os pais podem estimular os filhos para o hábito de ler? De que forma os pais podem fazer isso? O pai que não é leitor, ele tem que começar a buscar o interesse pela leitura. Começar a buscar o interesse pelo livro. O livro que é aquele livro infantil que é da criança, mas ele pode ler o livro junto com a criança, ele pode sentar no sofá junto com a criança, ele pode tirar 20 minutos por dia, 15 minutos por dia para estar com a criança diante do objeto de leitura. A questão da idade, você perguntou, Paulo, a idade desde a mais tenra idade, você sabe que você se comunica com a criança, desde que ela está no útero materno, você já se comunica, né? Então, a leitura é uma forma de comunicação. Então, se você desde pequenino, desde a criança na mais tenra idade, você começa a contar história para a criança, você está formando o leitor. Porque você está formando alguém que está interagindo com um tipo de texto. É o texto oral, mas não há uma separação, um rompimento entre o texto oral e o texto escrito. Na verdade, é uma continuidade, é uma interação. É preciso você saber que a literatura, por exemplo, que você vai dirigir mais para a criança, é aquela literatura que tem uma intimidade maior com a palavra oralizada, com a palavra dita oralmente. E na sua visão, qual a importância de se começar a ler livros e histórias desde a infância? É claro que a pessoa que tem a oportunidade, o sujeito que tem a oportunidade de ser mediado pela leitura, ser apresentado para a leitura desde a infância, ele tem bem mais potencialidade de se desenvolver enquanto leitor, de ser um leitor que a gente chama um leitor proficiente. O que é um leitor proficiente? É um leitor que tem uma gama de possibilidade de interação com o texto, que consegue interpretar o texto, que consegue relacionar o texto com a sua vida, com o seu dia a dia, com a sua realidade, que consegue relacionar as diferenças na realidade, as várias informações que tem no texto, saber que por trás de um texto existe um modo de pensar o mundo, um modo de ver as coisas, e a leitura ela possibilita, sobretudo a leitura literária, que os nossos sentidos eles sejam mais desenvolvidos, que a gente seja mais envolvido com a questão do outro, sensibilizado pelas questões sociais, sensibilizado pela dor do outro. Então, na verdade, quanto mais em tenra idade nós efetivarmos um trabalho de mediação de leitura, aí daí vem a importância da família, né, do dia a dia na família, em que a leitura apareça enquanto objeto importante, tá? E para finalizar, professor, eu pergunto, na sua opinião, tanto para quem vai viajar quanto para quem quer ficar em casa, a leitura é um bom programa nessas férias de julho? Que leituras o senhor indicaria para crianças, jovens e adultos? A leitura sempre é um bom programa, né? Nas férias ou fora das férias, é claro que você está contextualizando o momento que a gente está vivendo e por termos mais tempo, é um programa que deve ser tomado como uma grande opção. Uma grande opção, no entanto, ela disputará, na nossa realidade, com uma série de outras opções, que infelizmente a gente sabe que dificilmente, muitas vezes, o nosso jovem, da nossa realidade brasileira, que é um país que nós não é classificado entre os países do mundo, né, como um país de leitores, né, dificilmente ele opta por ler. Você perguntou em obras, a gente frisa, né, que é importante ler, é um grande programa, agora a gente sabe que disputa com outras questões, então a gente, para quem não tem a sistematização da leitura, não gosto de falar em hábito de leitura, porque hábito a gente fala assim, hábito de escovar o dente, hábito de se alimentar. Ler exige, na verdade, passa por toda uma formação educacional que vai desde a família até a comunidade, até a escola. Então, aquele que ainda não tem essa trajetória deve buscar sempre aquilo que eu falei na sua pergunta anterior, aquilo que é de maior interesse. Se a gente fosse indicar autores, a gente indicaria, assim, textos da literatura juvenil, por quê? Porque são textos de menor quantificação mesmo, né? Se a gente for falar em páginas, né? Porque a gente sabe que contos são breves, textos breves, isso facilita a leitura. A Maria Lúcia Medeiros é uma grande escritora, né? Que pode ser lida. O Bartolomeu Campos Queiroz, que trabalha uma literatura poética, uma narrativa poética, um mineiro muito bem escrito. A Lígia Bojunga Nunes, que é considerada, que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura Infanto-Juvenil, é uma brasileira e ganhou em Londres esse prêmio. Ela é escritora e atriz também. Tem o livro dela, Bolsa Amarela, que é um livro que pode ser indicado desde o público pré-juvenil, o público juvenil, até o público adulto. Ela trabalha justamente com temas que envolvem o sentimento, a emoção, a bagagem que a gente vai carregando na nossa vida e que a gente não quer largar.
A bolsa é o lugar da gente carregar as nossas memórias. E o leitor, ele é feito de memórias. Não há leitor se não há memória. A gente agradece a sua participação, professor. E você, ouvinte da Rádio Atlântico FM, acabou de ouvir a entrevista com o professor Marcos André da Cunha, da Faculdade de Letras do campus da UFPA em Castanhal. Paula Oliveira Lopes para o UFPA no ar. Que rica essa entrevista, hein? Gostou de falar sobre leitura? Então fica aqui com a gente que o FPA no ar continua a falar sobre o assunto tão interessante e importante. O FPA no ar. E só para lembrar, você que está sintonizando agora a Atlântico FM, esse é o programa UFPA no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio, que vai ao ar aqui na 105.1 toda quinta às 14h. No programa de hoje a gente fala sobre leitura, essa prática que abre nossos olhos para o mundo real e que também nos possibilita uma viagem pela imaginação. E duas professoras do campus Castanhal estiveram à frente de um projeto realizado este ano em escolas do município, que despertou essa paixão em muitos jovens. A gente conta aqui no programa como foi esse trabalho. Reportagem. Eu achei legal porque a gente, não só eu, como nós todos da sala do 6º ano do ano passado, aprendemos várias coisas com a professora Rosiane, o Adivaldo, a Fábila e a outra professora. A escrever melhor, a ler, tinha os meninos que não conseguiam ler, eles estão aprendendo bastante agora no 7º ano, eles já sabem se esforçar melhor para fazer as coisas que antes não conseguiam fazer. Eu achei muito interessante. O relato é da aluna Mariana Borges, de 12 anos, que está no 7º ano do ensino fundamental e estuda na Escola Estadual Rotary Club em Castanhal. Mariana viveu no ano passado ricas experiências durante as ações do projeto Práticas de Linguagem e Formação Docente, coordenado pelas professoras Zilda Paiva e Márcio Rusch, da Faculdade de Letras do campus da UFPA em Castanhal. A professora Zilda nos fala um pouco. O principal objetivo do projeto é refletir sobre as práticas de linguagem no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, com o intuito de contribuir na formação inicial e continuada do professor. E sobre como o projeto chegou até a escola, a professora Zilda Paiva esclarece. Para chegar à escola Rotary, esse projeto surgiu da necessidade que a escola apresentou, e por isso procurou a universidade, na pessoa da professora Márcia, pedindo auxílio para algumas dificuldades que a escola estava enfrentando. Dificuldades relatadas pela professora Rosiane Monteiro, que ministra aulas de português na escola Rotary Club. Logo no início das aulas, nós detectamos problemas sérios de leitura, de produção textual com as turmas, e nos preocupou bastante, porque o 6º ano, no ano passado, era uma turma bem numerosa. A professora Márcia Rusch, que coordena o projeto, também falou sobre as dificuldades relatadas pelos professores das escolas onde o projeto tem sido aplicado. As principais dificuldades que os professores nos relatam, que nós também já observamos em vários diagnósticos em pesquisas anteriores, são 3 praticamente, que envolvem as práticas de linguagem, por isso o nome do nosso projeto. Na parte da leitura, a dificuldade que os alunos têm na interpretação de textos, na compreensão primeiro e depois na interpretação desses textos. Na escrita, a dificuldade que se tem ao produzir um texto, na escrita em todos os seus aspectos. E a análise linguística, que é esse trabalho com a gramática de forma mais contextualizada, de forma reflexiva, levando o aluno a refletir sobre a estrutura e o funcionamento de um determinado elemento gramatical e saber como utilizar. Então nós vemos que tanto alunos, principalmente os alunos, trazem essa dificuldade, e o projeto tenta então trabalhar com a sequência didática visando amenizar essas dificuldades, sanar algumas delas. E o que seria esse trabalho com sequência didática? A professora Márcia explica. A sequência didática é uma metodologia que foi idealizada por professores lá de Genebra, na Suíça, que trabalha então de forma sistematizada o ensino de línguas, no nosso caso da língua portuguesa. Então existem vários módulos em sequência que exploram todas as habilidades que envolvem a leitura,
a produção de textos e a análise linguística. Para a professora Rosiane, da Escola Rotary, a execução de um projeto voltado para a leitura e a produção escrita foi muito proveitosa. Todo o procedimento de leitura que eles fizeram, a gente viu que realmente teve avanço, né? E no final nós tivemos o resultado, né, que foi o coletânea dos textos deles, né, que ficou para a escola, e eles receberam também um CD com as produções, foi muito bacana. Além dos benefícios para os alunos das escolas atendidas, o projeto Práticas de Linguagem e Formação Docente traz experiências enriquecedoras para os alunos que atuam como bolsistas e que cursam Letras de Língua Portuguesa no campus da UFPA em Castanhal. É o que nos conta a professora Zilda Paiva. Uma coisa que é importante, que é interessante, é a saída dos alunos para aquela realidade, né? Para a realidade da escola. Então, uma coisa é eles estarem aqui na universidade na teoria, né? E eles até brincam conosco, que eles dizem assim, professora, a teoria é ótima, né? Mas quando nós vamos para a sala de aula, é que você vê o que funciona ou não na prática. Então, quando eles vão para a escola, também eles chegam lá e aprendem com os professores que estão lá e conversam com esses professores e começam a discutir o que funciona, quais são as dificuldades, o que pode ser feito. Então, é uma troca de experiências entre os professores e os nossos alunos que estão aqui em formação. Rani Luz para o UFPA no ar. Na matéria que acabamos de rodar, você ouviu a professora Zilda Paiva falando sobre a importância dos alunos estarem inseridos em projetos. Isso, sem dúvida, eleva a qualidade da formação dos estudantes da UFPA. Ouça só o depoimento da aluna Larissa de Assis. Tô na UFPA. Olá, eu sou a discente Larissa Oliveira de Assis, do campus de Castanhal. Eu curso a Faculdade de Letras, Língua Portuguesa. Ser discente de letras no campus de Castanhal representa, além de um sonho profissional da minha vida, representa uma porta para a expansão do conhecimento e para contribuir para a educação do meu país, que era a minha maior preocupação. Aí, sabendo disso, me engajei no início, logo do curso, em um projeto de pesquisa, Prática de Linguagem e Formação Docente, coordenado pela professora Zilda e a professora Márcia, onde a gente teve essa oportunidade de expandir o nosso conhecimento dentro do curso e teve mais um desenvolvimento em relação à própria linguagem, como formação de professores, já que a gente vai trabalhar diretamente com isso, e esse era um sonho muito meu. E hoje eu sou bolsista do PIBIC e estou engajada nesse projeto a partir da concepção de leitura. É um projeto muito bom e é gratificante, porque você valoriza mais o seu conhecimento, você adquire mais conhecimentos a partir de portas abertas dentro dos projetos de pesquisa. E isso me influenciou muito na futura docente que eu serei. Ouviu só como a universidade leva conhecimento e proporciona crescimento pessoal e profissional para muita gente? Se você quer ouvir de novo essa e outras experiências, é só acessar o nosso programa no site campuscastanhal.fpa.br. Repetindo, campuscastanhal.fpa.br. UFPA no ar. E como o programa de hoje falou bastante sobre leitura, que tal saber um pouco mais sobre a formação do professor de língua portuguesa? Elaine de Magalhães traz as informações sobre o curso de licenciatura em letras da UFPA em Castanhal. Fique por dentro. O curso de licenciatura plena em letras, língua portuguesa do campus da UFPA em Castanhal tem duração de 4 anos e meio. A faculdade agrega vários projetos de pesquisa e de extensão em áreas como leitura e ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Além disso, os alunos têm a oportunidade de desenvolver habilidades diversas por meio de atividades curriculares que permitem a integração com conhecimentos de outras áreas, como, por exemplo, tecnologia, arte, teatro e dança. Mas onde o licenciado em letras, língua portuguesa, pode atuar e quais suas funções? O profissional com licenciatura plena em letras português dedica-se ao estudo e ao ensino da língua portuguesa e de suas respectivas literaturas. Para o licenciado, o principal campo de trabalho está nas escolas de ensino fundamental e médio, mas também há espaço em editoras, pois o profissional de letras é útil nas etapas dos processos editoriais, como seleção e edição de textos, redação e preparação de originais. O licenciado em letras pode ainda atuar como revisor para jornais, revistas e televisão, ou de forma autônoma, revisando trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações e teses. Elaine de Magalhães, para o UFPA no ar.
E a gente vai terminando o FPA no ar de hoje, lembrando mais uma vez que daqui a pouco o programa já vai estar disponível no site do campus. Anota aí, campuscastanhal.fpa.br. E para se despedir, a gente vai de Trem Fantasma do Espoleta Blues. Até a próxima quinta. O programa UFPA no ar é uma produção da Assessoria de Comunicação do Campus Castanhal, com edição da Rádio Web UFPA. UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio.